Rainha, sim. Santa porquê? Há uma resposta muito simples. Santa porque foi primeiro beatificada pelo Papa Leão X, por pedido que lhe fez o nosso rei Dom Manuel, isto foi em 1515, e depois foi canonizada pelo Papa Urbano VIII no tempo foi em 1625, portanto reinava em Portugal Filipe III, terceiro em Portugal, quarto em Espanha, como sabem. Portanto, santa porque foi canonizada. Mas eu acho que uma resposta dessas só ilude o problema. Porque é que só a Rainha Santa Isabel é que mereceu a honra de ser canonizada? Hoje venho-lhes falar realmente da sexta Rainha de Portugal. A Rainha Isabel de Aragão casou com o rei Dom Dinis e que ficou profundamente... A Rainha Isabel de Aragão era filha de um rei do Aragão, do rei Pedro III, e neta de um outro grande rei de Aragão, Jaime I Conquistador. A rainha nasceu, a data penso que seria 1270, e eu não sei onde, porque há duas teses, há quem diga que foi em Saragoça e há quem diga que não, que foi em Barcelona. Isto por uma razão muito simples, é porque ela era filha de uma princesa reinante e a corte umas vezes estava em Saragoça, outras vezes estava em Barcelona. Bom, ela casou com o nosso rei Dom Dinis, que ela nunca foi monja. Mas é verdade que depois de morrer o rei, o Dom Dinis, ela prometeu andar sempre vestida com o hábito das freiras de Santa Clara. Embora mantivesse toda a sua liberdade de movimentos, nunca aceitou os votos da clausura, mas era assim que ela andava vestida. Bom, o que ela um dia passou por Santarém e quis visitar o túmulo da Santa Iria, como todos sabem, está no meio do Tejo. Bom, chegou à margem, chegou à praia, não havia ali um barqueiro, e o que é que fez o Tejo? O rio Tejo abriu-se de lado a lado, e no meio ficou uma estrada seca, por onde a nossa rainha foi até ao túmulo da Santa Iria. Como sabem, esta história é a história da travessia do Mar Vermelho, é uma história do Antigo Testamento que foi propositada à Rainha Santa Isabel, mas muitas outras histórias foram propositadas à nossa Rainha Santa. Vou-lhes falar da mais famosa de todas. Nenhuma é tão famosa como o Milagre das Rosas. A rainha andava a fazer lá umas obras no Paço e chegou o dia em que ela entendeu que devia pagar aos trabalhadores. E para isso ia com uma abada de moedas de ouro. Quando o rei viu aquilo, ora, o rei achava que não era preciso pagar aos trabalhadores. Nessa altura, toda a gente tinha a obrigação de trabalhar de graça para o rei. Era isso que chamava a nuduva. Bom, portanto, aquelas moedas de ouro, o rei indignado disse-lhe: Isabel, o que levas estou aí no regaço? Bom, a rainha sentiu-se apanhada e disse-lhe: são rosas, senhor. Abriu o manto e realmente apareceram as rosas. Essa história que depois aplicaram à nossa Santa Isabel está aqui representada neste quadro. Por sinal, este quadro é o mais antigo retrato pintado que temos da Rainha Santa Isabel. Isto é cerca de 1530. Portanto, perto de 200 anos depois da morte. É já um retrato do Renascimento. É uma rainha inteiramente imaginada, já com o Milagre das Rosas, já então se acreditava nisso. A imagem que a rainha quis que passasse à história é esta. Isto foi feito em vida dela e de acordo com as instruções que ela deu. O túmulo é muito interessante, ela está vestida realmente com o hábito de Clarissa e com as insígnias
de uma peregrina a Compostela. Aqui está a vieira, aqui está o saco, vêm-se ainda as moedas, as tais moedas de ouro que ela ia dando aos pobres. Ao lado estão as armas de Portugal, as armas de Aragão, mas é curioso, à cabeceira vê-se a alma dela que vai a subir ao céu. E aí, de um lado e do outro, são só as armas de Aragão. É como quem diz, ao longo da vida inteira, não se esquecera da pátria em que tinha nascido. Bom, mas eu tinha feito uma pergunta. Rainha sim, santa porquê? Há várias razões para isso. A primeira era a bondade dela. Realmente é uma obra de bem fazer, de ajudar os pobres, de ajudar as órfãs, de ajudar os filhos dos fidalgos pobres, de ajudar gafarias, hospitais, conventos. É uma obra de bem fazer. Segundo, é a Rainha da Paz. Várias vezes, ela, sobretudo entre 1320 e 1325, o país está metido numa cruel guerra civil entre o pai e o filho, entre o rei Dom Dinis e o filho, o infante Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso IV. Cada um tem o seu exército. Por várias vezes, esses exércitos estiveram prestes a bater-se em batalhas sangrentas. Ficou famoso o episódio de Alvalade. Alvalade ali, hoje é Lisboa. Já os dois exércitos tinham iniciado o combate, arremessavam pedradas e dardos, já havia cadáveres no chão, quando veio a rainha, montado na sua mula branca, e passa por entre os dois exércitos, com perigo da própria vida. Bastava isso, ser a Rainha da Paz, para ser inteiramente justa a canonização. Mas há uma terceira razão, da qual geralmente se não fala. A rainha vive num período de profunda perturbação e transformação social. Em Portugal, como em toda a Europa Ocidental, a burguesia urbana tinha crescido. Os lavradores tinham trocado as searas do trigo por campos de azeite e de vinho que exportavam para a Inglaterra. Nas cidades, os artesãos agora tinham mais dinheiro, disputavam o senhorio das vilas. Já ninguém queria obedecer aos fidalgos. Bem, é essa crise que aqui é protagonizada pela revolta do infante herdeiro do trono. Revoltou-se que tem por chanceler um advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila. É um advogado que levou realmente Dom Afonso aos extremos e a combater numa guerra que termina praticamente com a derrota de Dom Dinis, porque também isso é omitido, mas a crónica é bem clara. No último encontro foram contar as lanças, encontraram 40 lanças do lado del rei Dom Dinis, 300 do lado do príncipe revoltado. E a rainha está do lado do príncipe revoltado. O lado do príncipe revoltado representava o futuro. Por isso, com o novo reinado, começa uma época completamente diferente. As cortes passam agora a reunir-se praticamente todos os anos. Há muitas medidas curiosas. O rei proíbe os namoros da corte. Acabam subitamente os trovadores. Dom Dinis tinha sido um príncipe dos poetas, pois a poesia parece que emudeceu. São proibidos os goliardos. Os goliardos eram clérigos boémios. Há uma lei sobre o traje, uma pragmática, que proíbe os luxos, as peles caras, os dourados. Todo o país entra num novo tipo de vida. Tudo isso são medidas que representam o triunfo da causa burguesa. E a rainha, que apoiou o partido vencedor, ficou para sempre na alma dos portugueses.